E se eu te disser que no Antigo Testamento existem muitos textos que falam sobre a igreja, mas infelizmente muitas pessoas, muitos pastores e muitos líderes não compreendem isso e acabam entendendo que não existia uma relação da igreja no Antigo Testamento. Então, nesta série de vídeos chamado Mistério de Deus, a Igreja Oculta no Antigo Testamento, nós vamos estudar sobre isso. A paz de Cristo, meus irmãos, meu nome é Israel Fontoura e você está aqui no canal Reino de Deus e hoje nós vamos dar início a uma série chamada O Mistério de Deus. E nessa série a gente vai trazer essa relação da igreja e o Antigo Testamento, tá? Então continua até o final do vídeo que vai ser muito importante. Mas claro, antes de iniciarmos o vídeo eu quero pedir para você se inscrever, compartilhar e deixar o seu like aqui. Também quero te dizer que a apostila desse vídeo vai estar lá no canal Reino de Deus. Então acessa lá através do link que vai estar aqui na descrição e você vai poder estar baixando essa apostila e vai estudar aí com esses textos da apostila de uma forma muito mais didática. Mas sem mais delongas, irmãos, eu quero falar com você sobre esse tema. Irmãos, a revelação da igreja no Antigo Testamento é muito importante, porque vai fazer com que você compreenda muitas coisas, né? Você não vê muitas igrejas tratando da revelação da igreja no Antigo Testamento. E quando você compreende isso, você vai ver o leque de entendimento do conhecimento das profecias, do conhecimento de todas as coisas que vão estar sendo revelados para você, ao ponto que você vai enxergar coisas que hoje eu garanto para você que você não enxerga. E se você entender o que eu vou trazer para você nessa série de vídeos aqui que nós vamos demonstrar, você vai ver quanto a sua leitura, não é mesmo? A sua leitura e entendimento bíblico vão avançar de uma forma tão grande que você vai ser extremamente abençoado e você vai enxergar coisas que talvez você nunca tenha enxergado. Mas para nós entendermos isso, nós vamos ter que ler alguns textos que estão no Novo Testamento, tá? Quando eu mostrar alguns textos para você aqui que a gente separou, você vai perceber que existem coisas que Paulo ele vai receber por inspiração divina, mas de uma revelação especial que vai fazer com que ele tenha um entendimento, que vai abrir os olhos dele, e ele vai abrir os olhos de muitas pessoas, coisas que alguns apóstolos não alcançaram, mas que depois, no decorrer dos tempos, né, do decorrer do passar dos anos, eles vão reconhecer também através do apóstolo Paulo, tá? Então vamos aqui para a nossa apostila. Então está escrito assim, o mistério de Deus, a revelação da igreja. Essa vai ser a primeira apostila que nós vamos estudar aqui, onde nós vamos ver, né, que esse mistério de Deus, ou seja, o segredo de Deus, vai falar da revelação da igreja. Então é muito comum muitas igrejas, tá, dizerem que assim, não, a igreja ela só vai ser revelada no Novo Testamento. E eu quero mostrar para você nessa série de vídeos que isso é um equívoco, né, que isso é um erro, que tem feito com que as pessoas não compreendam grandes coisas, chaves para a interpretação de muitas coisas na Escritura. Então, a revelação da igreja, que é o mistério de Deus. Vamos avançar um pouquinho? Porque vai dizer assim, meus irmãos. Existe uma coisa que nós vamos ver, um termo que vai ser utilizado por Paulo na Escritura, que vai ser o mistério de Cristo, que está ligado com o mistério de Deus, que a gente vai ver no avançar dos tempos. Porém, eu posso dizer para você o seguinte, que haviam coisas que os homens não poderiam suportar, tá? Então, os homens como um todo, eles não poderiam suportar certas coisas. Os homens não poderiam suportar o que eu vou mostrar para você. Por quê? Porque, primeiro, vai haver um muro de separação, que nós vamos entender um pouco mais, se não nesse vídeo, ao longo dos vídeos, né? O mistério oculto nas gerações antigas, o texto vai mostrar que existia um mistério que foi oculto, né, nas gerações antigas e que não foi revelado aos filhos dos homens, porém, isso daqui vai ser primeiramente revelado para Paulo de forma mais ampla e depois para os apóstolos e depois para toda a igreja. Isso aqui, tudo que nós vamos falar, sempre esteve na Bíblia. Mas a forma como você vai entender essas coisas é somente pelo Espírito Santo que vai ser possível. Então, irmãos, por exemplo,
Nós vamos ver que muitas alegorias que estavam lá no Antigo Testamento, que falavam de Cristo, falavam, né, das figuras da lei, elas não poderiam ser discernidas se você não tivesse o conhecimento e o entendimento que o Espírito Santo proporcionaria para você. Então, por isso que o mistério oculto nas gerações antigas vai ser revelado através do Espírito Santo. E Paulo vai ter um vislumbre disso, e nós vamos entender agora. Então, os homens, né, não poderiam suportar. Então, tem aqui uma imagem, uma representação de Jesus, um discípulo. Eu acho que esse aqui é até daquela série The Chosen, nem vi ainda, né? Mas se eu não me engano é isso. Jesus andando com o discípulo, né? Jesus, ele tinha essas revelações, mas elas vão ser reveladas, né? Elas serão reveladas ao longo do passar aí dos anos. Então, olha que interessante o que João vai falar, não é mesmo? Ou melhor, o Evangelho de João. E Cristo vai falar para os seus discípulos dizendo assim: tenho ainda muitas coisas que vos dizer. Tenho ainda muitas coisas que vos dizer. Mas vós não podeis, olha só, não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, né? A pessoa do Espírito Santo, ele não vai falar por si mesmo, mas ele vai falar da parte do Filho e da parte do Pai, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Isso aqui é muito tremendo, irmãos. Por quê? Deus, ele não está preso ao tempo. E nós podemos entender, irmãos, Deus de uma forma... Vamos usar uma tipologia para entender a Deus. É como se Deus, o Pai, ele fosse o roteador. Vamos colocar assim, como se Deus, o Pai, fosse o roteador. E o Filho é como se fosse a senha da internet. Mas o Espírito Santo é como se fosse a própria internet. E você vai somente conseguir ter acesso ao Wi-Fi quando você tiver a senha, né? E esta senha é o Cristo. E o Wi-Fi é como se fosse o próprio Espírito Santo que está em todo local. Então, quando você crê em Cristo, é como se você recebesse essa chave, e aí você loga aquela chave e agora você vai ter acesso a esse Wi-Fi, que é o próprio Espírito. Assim, todos nós, quando cremos, é como se todos nós tivéssemos a senha do Wi-Fi e estivéssemos conectados nesse mesmo Wi-Fi que conecta você ao modem. É uma alegoria um pouco pobre, mas dá para você entender, né? É como se nós fôssemos celulares que agora nos conectamos a este Wi-Fi de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito está em todos os lugares. Deus se conecta, vamos dizer assim, aos homens por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele justamente vai fazer isso. Vai fazer com que nós possamos suportar as coisas que são profundas de Deus. Então, por isso que Jesus ele falava, olha, aos outros, os que não são discípulos, as coisas do reino, elas são faladas por parábolas, mas vocês que são discípulos, as coisas do reino são faladas de forma clara. Os discípulos poderiam entender as palavras de Cristo, porém, os homens que não eram seus discípulos não poderiam entender. Elas se tornam como parábolas, né? Então, por isso que a Bíblia vai dizer que ele vai revelar as coisas desde o princípio do mundo por meio de parábolas. Só que essas coisas, irmãos, tudo que você vê no mundo, coisas que acontecem, são parábolas que Deus utiliza para mostrar os tempos, para mostrar as coisas que vão acontecer. Então, quando você dorme e você acorda, por exemplo, aqui você tem uma relação da ressurreição. A pessoa morre e a pessoa levanta, não é? Ressurreição. Quando a pessoa, por exemplo, ela come, ela se alimenta, é uma relação você se alimentando do Cristo. Quando você planta, é uma relação do enterrar a pessoa. Quando você colhe, é uma relação da ressurreição também, né? Então, por isso que as parábolas de Cristo, elas eram utilizadas com elementos do dia a dia. Porque nesses elementos do dia a dia existiam coisas que Deus fez com sabedoria para revelar os tempos, mas que somente por meio do Espírito Santo seria possível entender. Então, a Bíblia é uma grande parábola. As histórias bíblicas são uma grande parábola que você pode tirar elementos por meio dessas figuras que vão te revelar a vontade do Senhor, tá? Então, sem o Espírito Santo, irmãos, não seria possível entender a verdade. Então, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. As coisas que hão de vir. Então, aqui, irmãos, nós vamos ver uma questão muito importante. Você vai ver que em João, Jesus ele vai dizer para João, não é, no Evangelho de João, lá no finalzinho, no último capítulo, ele vai dizer para João assim, né? Na verdade, Pedro vai dizer para Jesus, olha, como é que João vai morrer? Que tipo de morte ele vai morrer? E Jesus vai dizer, olha, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, ele vai morrer. E Jesus vai dizer, olha, como é que João vai morrer? Que tipo de morte ele vai morrer? E Jesus vai dizer, olha, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, ele vai morrer. E Jesus vai dizer, olha, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, ele vai morrer. E Jesus vai dizer, olha, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, ele vai morrer. E Jesus vai dizer, olha, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, ele vai morrer. E Jesus vai dizer, olha, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, ele vai morrer. E Jesus vai dizer, olha, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, ele vai morrer. E Jesus vai dizer, olha, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, ele vai morrer. E Jesus vai dizer, olha, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, ele vai morrer. E Jesus vai dizer, olha, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, ele vai morrer. E Jesus vai dizer, olha, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha
que te importa? E aí vai ser dito que João foi conhecido como aquele discípulo que não morreria até a vinda de Cristo. Mas não era isso que o texto estava dizendo. Jesus, ele já estava revelando ali que ele veria o Apocalipse e teria a revelação do reino de Deus, da vinda de Cristo. Então João, em Apocalipse, ele vai ver a vinda de Cristo, ele vai ver o reino de Deus. E aí vai se cumprir aquilo que Jesus fala nos evangelhos, né? Que muitos que aqui estão, em verdade vos digo que não passarão pela morte, mas verão o Filho do Homem vindo com poder no seu reino. João, ele vai ver isso. E o Espírito Santo, lá em Apocalipse, ele vai transportar João para 2000 anos na frente, ele vai ver as coisas. Por isso que Jesus vai dizer: bem-aventurado aqueles que guardam as palavras desse livro, dessa profecia, pois o tempo está próximo. Então, o tempo estava próximo, não lá daqueles homens que habitavam naquele tempo perto da morte de Jesus, mas está próximo daqueles que vão estar no fim, perto de nós. Então, João, ele vai ser levado para 2000 anos à frente, ele vai ver coisas que o Espírito vai mostrar para ele. Então, aqui ele vai anunciar as coisas que hão de vir, tá? Vamos guardar isso na mente. Então, irmãos, nós vamos ver que Paulo, ele vai ter uma revelação tremenda. E que às vezes a gente deixa passar batido os textos que ele vai estar explicando para nós aqui. E essa revelação que ele vai ter, que vai ser manifesta para ele, é uma revelação que os apóstolos não tiveram num primeiro momento. Mas claro, com o avançar, né, do entendimento, eles vão ter essa compreensão mais exata depois, mas no primeiro momento não. Tá? Então Paulo, ele vai ter uma revelação aqui especial, que vai dizer assim, isso vai estar em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, 14 a 18. Preste bastante atenção. Jesus vai aparecer a Paulo e vai dizer o seguinte: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, né? Porque Paulo era judeu. Saulo, Saulo, tá? A expressão Saulo aqui, na verdade, no hebraico, né, é a expressão Shal, que é a mesma expressão, o mesmo nome do rei Saul. Né? Existe uma ligação muito tremenda entre o rei Saul e Saulo, o apóstolo, porque os dois são da tribo de Benjamim, né? Os dois tiveram aqui uma relevância sobre Israel que a gente vai tratar mais para frente. Só que um, né, vai começar bem e terminar mal, o outro vai começar mal e terminar bem. Então eles são contrários, mas que falam de coisas semelhantes que a gente vai entender depois. E vai dizer, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. O que significa isso? É como se você pegasse um cavalo que estava dando coice contra espinhos. Imagina você chutar um espinho, vai doer, não é mesmo? Então ele está dizendo assim para Paulo: olha, Paulo, você está chutando espinho, vai doer seu pé. Você está sendo tolo fazendo isso. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus. No caso aqui ele falou Yeshua, né? A quem tu persegues, mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Olha isso aqui, ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelos quais te aparecerei. Tá? As coisas pelo que viste têm relação com aquilo que os primeiros apóstolos viram. Mas as coisas pelos quais eu te aparecerei, trata-se de coisa que ainda não havia acontecido. Tanto das coisas em que me viste, quanto daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-me de todo o povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrirdes os olhos. Olha que interessante. Os gentios que estavam cegos terão agora os seus olhos abertos para quê? E os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, né? Então ele vai converter, vai tirar os gentios das trevas para converter eles de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha isso aqui, irmãos, herança, tá? Aqui tá a chave de tudo. Agora eu vou pedir para você fazer um exercício. Você vai ler Gênesis capítulo 12, 13, 15, né, até o 17, mais ou menos, depois o 26. E você vai ver que existe uma herança que foi dada para Abraão, para Isaac e para Jacó. E se eu te disser que essa herança que foi dada para Abraão, para Isaac e para Jacó, ela tem toda a relação com esta herança que está aparecendo aqui,
Porque, irmãos, algumas pessoas vão entender que a herança, né, ela trata-se daquela herança que foi dada para os israelitas quando saíram da terra do Egito e entraram em Canaã. Sabe, irmãos, de fato aquilo era uma relação com a herança, mas nós precisamos entender que a verdadeira herança que nós, aqueles que cremos do Senhor, vamos receber é a realidade da herança que Deus prometeu para Abraão. Isso a gente vai tratar numa segunda parte, tá? Então, irmãos, nós que somos gentios, quando cremos e temos a remissão dos pecados, nós vamos ter acesso à herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa relação dos que são santificados, irmãos, pela fé, é aquilo que nós vamos ver em Atos 10 e em Atos 11, né? Pedro, ele vai estar lá preparando a sua comida, e aí quando ele está preparando a sua comida, ele vai ver aqueles animais, toda sorte de animais impuros, e Deus vai dizer assim, mata e come. E no primeiro momento, Pedro, ele não vai entender. Mas conforme a visão se repete 3 vezes, e ela se repetindo 3 vezes, e depois vem ali os servos de Cornélio, não é mesmo? Que eram gentios, e levam ele até Cornélio, ele vai entender que aquela visão revelaria os gentios que estavam o quê? Sendo santificados pela fé no Senhor. E aí já não haveria mais diferença entre judeus e gentios. Porque tanto judeus quanto gentios vão ter acesso ao quê? A mesma herança. Esse é o ponto aqui que nós precisamos entender. E Paulo, ele vai ter a revelação disso que estava oculto. E olha que interessante, tá? Nós vimos aqui no slide passado que Paulo, ele vai ser ministro e testemunha das coisas que ele viu e das coisas que ele veria. E olha o que vai dizer aqui em Gálatas, tá? Aqui começa essa relação da revelação. E essa revelação tem a ver com o quê? Com o mistério que nós vamos entender. Então, em Gálatas capítulo 2, do verso 1 ao verso 2, diz o seguinte: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Levando também a Tito, subi em obediência a uma revelação. Irmãos, Paulo vai subir em obediência a uma revelação aqui. Paulo, ele vai subir em obediência a uma revelação que ele teve. Só que alguns irmãos vão dizer que essa revelação é uma simples revelação. Não, irmãos. Essa revelação é o discernimento pleno do quê? Do mistério de Deus. Que nós vamos entender que é a revelação da igreja que estava oculta nas profecias do Antigo Testamento. Tá? Eu não vou poder ensinar tudo aqui nesse vídeo. Então a gente vai precisar de uma segunda ou de uma terceira parte. Mas você vai poder entender aos poucos conforme eu for mostrando para você. Que ele vai sair, se eu não me engano, de Damasco. Veja que lá em Atos estava falando de Damasco, não é mesmo? E aqui ele vai subir de Damasco, vai passar pela Arábia e ele vai subir para Jerusalém para levar essa revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correram ou ter corrido em vão. Irmãos, Paulo estava levando o evangelho aos gentios. Só que esse evangelho aos gentios, ele não é um evangelho que estava sendo falado de qualquer forma. Porque você vai ver que na Bíblia fala do evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. O evangelho é o mesmo evangelho, mas a abordagem é feita de formas diferentes. Então, aqueles que estavam lá em Jerusalém, eles não tinham tido a revelação plena da transição das alianças. Porém, os gentios, eles já estavam recebendo o evangelho sem essa transição das alianças, porque eles já estavam passando do momento de sem aliança para a nova aliança. Os judeus, por conseguinte, eles estavam passando do momento da primeira aliança, da transição para a segunda. Mas eles ainda tinham uma certa xenofobia em relação a gentios. Então Paulo, ele vai ter uma revelação onde ele vai ver que agora já não há mais separação entre judeus e gentios. Então ele vai chegar em Jerusalém e lá ele vai ver que Pedro está de uma certa forma dissimulando e fazendo novamente essa separação entre judeus e gentios. Isso você vai ver em Atos, em Gálatas capítulo 2, Atos capítulo 15, né? Então ele vai levar essa revelação, dessa obediência à revelação, ele vai subir até Jerusalém para expor o evangelho. Mas um evangelho que vai tratar agora que os gentios estavam se achegando a Cristo por meio da fé e por meio do sangue. E aí ele vai explicar no capítulo 1, olha só, agora eu vou voltar um capítulo para você entender. O que vai dizer assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens,
nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por seu Deus Pai, que lhe ressuscitou dentre os mortos. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante ao que a revelação de Jesus Cristo. E qual é essa revelação de Jesus Cristo? Vamos lá onde nós estávamos, né? Pelas quais ainda te aparecerei. Opa, né? Que fala aqui que ele ainda aparecerá. E é nesse momento que ele vai receber a revelação deste evangelho, porque o próprio Jesus vai aparecer para ele e vai abrir os olhos dele de uma forma que os apóstolos não tinham entendimento. Tanto que a forma como Paulo expunha o evangelho aos gentios, né, quando nós olhamos para Atos capítulo 21, quando nós olhamos para alguns outros momentos da escritura, quando o próprio Pedro ele vai e prega para gentios, isso soou estranho aos judeus. Por quê? Porque eles tinham uma certa xenofobia, eles não haviam entendido a relação do muro de separação que fazia separação entre judeus e gentios, mas que em Cristo vai ser desfeito. E aí diz, não é mesmo? Que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Tá? Então, essa revelação especial aqui, os outros apóstolos, num primeiro momento, não tiveram. Mas Paulo vai ter esta revelação especial aqui, e esta revelação especial vai demonstrar muitas coisas. Então, vamos avançar um pouquinho aqui. Olha que interessante quando ele vai receber essa revelação, e aí ele vai receber essa plenitude do evangelho que os outros não receberam. Olha o que ele vai dizer assim em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao 4. Se é necessário que eu me glorie, e ainda que não convém, passarei o quê? As visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, lembra aqui? 14 anos, olha só essa expressão, 14 anos, e aqui você vai ter revelações. Olha que interessante, eu estou sem o tablet, então fica meio torto, mas dá para entender. Você vê que ele está falando de revelações de 14 anos. Em Gálatas, vai dizer o seguinte, 14 anos depois, subi a Jerusalém com Barnabé, subi em obediência ao quê? Uma revelação. Então você vê o termo 14 anos e você vê o termo revelação. Quando você vai para 2 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ter o termo revelação, ou revelações do Senhor, e 14 anos. Tá, irmãos, Paulo ele vai falar de si mesmo na terceira pessoa. Por quê? Porque existiam pessoas que se achavam muito, pessoas que se tornaram aí soberbas pela inteligência, ou por sabedoria, ou por visões que tiveram, e Paulo não queria ser assim. Paulo era tão humilde que ele estava se referindo à terceira pessoa de si mesmo, para quê? Para demonstrar que ele não tinha interesse de se engrandecer com as visões. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, nós vimos que lá 14 anos falava dele mesmo, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Olha que tremendo isso daqui, irmão. Paulo está falando que ele vai falar das visões e revelações que ele teve no Senhor. Mas a única visão e revelação que ele fala que teve foram as palavras inefáveis. Então, irmãos, a visão que ele teve 14 anos antes e que depois desses 14 anos ele sobe a Jerusalém para falar aos apóstolos, para os apóstolos e para aqueles que estavam em Jerusalém, é exatamente essas palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem referir. Mas aí você vai dizer, não, mas aqui está sendo falado de palavras inefáveis, está sendo falado de palavras que o homem não pode falar, que o homem não pode entender. De fato, é isso, irmãos. É exatamente isso. Só que nós precisamos pensar uma coisa, irmãos. Será que Deus ele daria uma tão grande revelação para Paulo ir até o terceiro céu, ter revelações e depois ele simplesmente guardar isso para si? Não, não é isso que o texto está falando. Por quê, irmãos? Porque Paulo vai ter a revelação, ele vai até o terceiro céu, ele vai ao paraíso e vai
ter revelações, ele vai receber palavras do Senhor Jesus que ele vai aparecer e ele vai mostrar uma grandeza de muitas coisas, ele vai mostrar coisas que os apóstolos não haviam entendido. E aí sim, quando ele tem essa revelação que nós vimos lá em Atos capítulo 2, aí ele vai subir a Jerusalém e vai explicar isso para os apóstolos. E ele vai trazer a correção para os próprios apóstolos, tanto que ele vai falar contra o próprio Pedro que estava lá, não querendo fazer, né? Ou melhor, levantando a separação, um muro de separação entre os judeus e gentios. Você vai ver isso em Gálatas capítulo 2. E aí ele vai trazer muitas revelações que os outros ainda não tinham. Tanto que em 2 Pedro, Pedro vai dizer assim, né? Que o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele fala coisas difíceis que os ignorantes e indoutos distorcem. Coisas que são difíceis. Por quê? Porque Paulo recebeu uma sabedoria especial quando ele foi levado até o terceiro céu e ele vai ouvir essas palavras inefáveis que são o quê? As visões e revelações do Senhor. E quando ele escuta essas visões e revelações, está aqui. É exatamente isso aqui. Que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Quando? Quando, há 14 anos antes, ele recebeu uma revelação e por obediência dessa revelação do evangelho, né, por meio dessa revelação, ele vai ir, né, aos homens de Jerusalém e ele vai mostrar essa revelação, esse evangelho, né, essa completude, porque o evangelho é o mesmo, mas ele vai trazer uma carga a mais de revelação sobre o mesmo evangelho, sobre os gentios, para aqueles que moravam em Jerusalém. Então, passando no próximo slide, nós vamos ver o seguinte, preste bastante atenção, tá? Como essas coisas estavam ocultas e agora ela vai ser o quê? Desmembrada em pequenos pontos e vai mostrar o quê? A herança dos gentios. Então, presta aqui, em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, vai dizer o seguinte: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, tá? Então, quando ele fala que nós falamos aqui, né, essa revelação já havia sido passada para os apóstolos, né, aqueles que estavam sendo convertidos por meio de Paulo estavam recebendo essa revelação e agora algumas pessoas já tinham entendimento dela, porque Paulo já havia passado essas revelações para eles. A sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, no qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então lembra que lá, irmãos, que diz assim que Paulo, ele foi levado até o paraíso e escutou palavras inefáveis, as quais não era lícito ao homem referir? Quando ele fala ao homem aqui, referir, irmãos, ele fala do homem carnal. O homem carnal, por não ter o Espírito Santo, por não ter a sua mente pronta, não pode entender essas palavras inefáveis, não pode compreender a grandeza dessas palavras. Mas o mesmo Paulo vai dizer que nem os olhos, nem os ouvidos ouviram jamais, né, aquilo que Deus preparou para os que lhe amam. Porque o Espírito a todas as coisas prescrutam, até as profundezas de Deus. Então, quando Jesus diz assim, olha, tenho mais coisas para falar para vocês, mas que vocês não estão prontos, mas quando o Espírito Santo vier, aí sim vocês vão estar prontos para entender e discernir as coisas, porque as coisas espirituais se discernem de forma espiritual. Então, quando Paulo ele vai até o terceiro céu e diz que foi ouvido palavras inefáveis, irmãos, você vai ver que a expressão para inefáveis é palavras que não se pode entender, mas quando nós vemos esse entendimento que eu falei para você, essas palavras sim, elas podem ser entendidas por meio do discernimento do Espírito. Por isso que Paulo fala que essa sabedoria estava outrora oculta, ou seja, de forma inefável, né? É uma coisa que não se pode entender porque está oculto, mas ela está ali. Então Paulo ele vai entender essa sabedoria que outrora estava oculta em mistérios, mas que por meio do Espírito agora está sendo revelada. Então esse mistério, irmãos,
ele estava oculto nas gerações antigas. Porque diz assim em Romanos 16, verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme o que? A revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos antigos. Qual é esse mistério? Qual é essa revelação? Aquilo que nós vimos em 2 Coríntios e aquilo que nós vimos em Gálatas, que diz que Paulo, ele por obediência a uma revelação vai até Jerusalém. Mas aqui nós vemos que a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer como, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé dentre todas as nações. Você consegue perceber, irmãos, que esse mistério ele estava oculto? E quando Paulo é levado até o terceiro céu e ele tem essas revelações 14 anos antes, ele vai receber essa revelação e aí ele, depois de 14 anos, levando essa revelação, ele vai até Jerusalém e vai expor isso para os apóstolos e os apóstolos vão entender agora a relação de Cristo. Você pode ler em Atos 15, tá? Lá eles começaram a entender, porque Paulo vai expor isso para eles. Tanto que nós vamos ver que Tiago vai falar do tabernáculo caído de Davi e ele vai falar desse reerguer do tabernáculo, onde agora ele vai falar de judeus e gentios que vão se unir no mesmo propósito. Então, irmãos, essa revelação está sendo dita aqui, olha só, para o que? A obediência por fé entre todas as nações. Mas estava onde oculto? E está sendo revelada onde? Nas escrituras proféticas, por meio do Espírito Santo. Então, os gentios estão recebendo o Espírito Santo e quando eles recebem o Espírito Santo, agora eles vão poder ter acesso àquilo que Paulo também teve, mas que primeiramente Deus escolheu Paulo para revelar isso. E aí agora os gentios eles vão obedecer a isso por meio da fé. E continuando vai dizer o seguinte, olha que interessante, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações agora, todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Tá, irmãos? Então, qual é o mistério? É Cristo que está em vós, é a esperança da glória. Paulo ele teve o discernimento que Cristo agora se faria um com os gentios. Este é a essência desse mistério, é Cristo em vós, trazendo a esperança da glória entre os gentios. Mas você pode ver que ele diz aqui, claramente, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações passadas, ou seja, os antigos hebreus, mesmo tendo a escritura, mesmo tendo tudo aquilo, eles não puderam chegar a essa compreensão. Por quê? Porque Deus foi dar somente a entender na geração que viria após de Cristo, na geração que viria por meio de Cristo. Não aquelas gerações passadas, mas por meio da escritura vai ser revelado os gentios se achegando a Cristo, os gentios se achegando a Deus, mas somente será revelado por meio do Evangelho e por meio do Espírito. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que estava oculto entre as gerações, mas agora se deu a saber, né, entre os gentios. E aí Paulo vai dizer mais o seguinte, olha só em Efésios capítulo 3, do verso 1 a 4, nós vamos ter mais partes desse estudo, tá? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus. Isso aqui eu vou comentar num outro vídeo para nós entendermos, tá? A mim confiada para vós outros. Olha só que interessante, lembra da revelação que eu falei? Segundo uma revelação que nós vimos lá atrás, me foi dado conhecer o mistério. Olha aqui que interessante. Segundo uma revelação, foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, tá? Então você vai ler Efésios capítulo 1, capítulo 2 e vai entrar no capítulo 3 e você vai entender toda essa relação desse mistério. Tá, irmão? Você consegue perceber a grandeza disso? Consegue perceber a grandeza dessa revelação? Por quê? Porque tudo isso está falando do mistério
que Cristo vai revelar para Paulo. E claramente você vai ver que aqui que foi dado segundo uma revelação. Então, veja que interessante. Em Atos vai ser dito que Jesus vai aparecer para mostrar coisas que virão. Em 2 Coríntios, Paulo fala que foi levado até o terceiro céu, onde ele vai ter visões e revelações 14 anos antes, e nós vamos ver que depois em Gálatas vai falar que 14 anos depois ele vai subir em obediência a uma revelação. E aqui ele vai mostrar: segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Então essa revelação é justamente o mistério. O mistério de quê? Que conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E vamos lá. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos e apóstolos. Olha que interessante, agora os apóstolos chegaram à revelação, mas por meio, de Paulo, que foi o primeiro a ter essa revelação. E profetas no Espírito, tá? Esses profetas aqui, irmãos, podemos dizer que são os profetas do Novo Testamento? Sim, podemos. Mas na verdade aqui quando ele fala de profetas, ele está falando da Escritura, porque a revelação estava nos profetas do Antigo Testamento, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, qual é o mistério de Cristo? Que nós vamos finalizar essa primeira parte. Que os gentios são co-herdeiros, são membros do mesmo corpo, tá vendo? E coparticipantes da promessa. Essa é o resumo do mistério. Mas que, irmãos, o vídeo já deve estar aí com mais ou menos 40 minutos. Eu vou finalizar essa parte aqui. E eu quero pedir para que você continue assistindo, porque as próximas partes vai trazer muita coisa para você, tá? Então, eu não cheguei aqui na revelação plena ainda, mas depois eu vou trazer para você. E eu quero pedir encarecidamente que você veja a outra parte, você vai entender e conhecer como Deus ele revelava a igreja no Antigo Testamento, tá? Então, você vai baixar a apostila no canal reinodedeus.com, vou deixar o link para você e você faz o download da apostila. Tá bom, irmãos? Vou finalizar essa parte aqui, porque o vídeo já está bem grande. Nós vamos fazer uma segunda e talvez uma terceira parte sobre esse tema. Mas eu vou pedir para você, para dar uma força aqui para o canal, se inscreve, compartilha e deixa o like, que você vai me ajudar bastante, tá bom? Espero você no próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.